Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora de Química, Núbia Mello, e hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de funções inorgânicas. Hoje nós vamos estudar sobre os óxidos, suas propriedades, classificações e nomenclatura. Bom, o que é um óxido? É um composto formado por dois elementos químicos diferentes, que podem ser também chamados de compostos binários. Então, o que é um composto binário? Formado por dois elementos químicos. E todas as vezes que a gente falar de óxidos, o oxigênio ele é obrigatório aparecer nessa fórmula molecular. Então, os óxidos são formados pela combinação do oxigênio com quase todos os elementos químicos da tabela periódica. Tem exceção? Sim, com o flúor. Toda vez que você vê o oxigênio com o flúor, ele não é classificado como um óxido. E os demais, sim. Então, a classificação dos óxidos. Nós podemos ter óxidos classificados como ácidos, básicos, anfóteros, neutros, duplos, peróxidos e superóxidos. Então, o que é um óxido ácido? Ele pode reagir com a água e formar um ácido, ou ele pode reagir com a base e formar sal e água. Então, como que você vai diferenciar esses óxidos? Sempre olhando para a reação química, ok? Então, aqui, ó, toda vez que você tiver um óxido ácido e reagir com a água e formar um ácido, significa que ele é ácido. Se ele reagir com uma base e formar sal e água, ele também é classificado como um ácido. Então, vamos ver aqui um oxiácido. Então, nós temos aqui, ó, a presença do oxigênio com o elemento químico A metal, que é o enxofre, reagindo com a água, formando um ácido. E nós temos também um exemplo aqui do mesmo óxido reagindo com uma base. Como que eu sei que isso é uma base? Porque tem a presença da hidroxila, OH, e está formando um sal e água. Os óxidos ácidos, eles são classificados como substâncias moleculares. Lembrando, toda substância molecular, os elementos químicos dessa substância, eles são unidos através da ligação covalente. Se for substâncias iônicas, os elementos químicos são unidos através da ligação química iônica, ok? São formados pelo oxigênio, a ligação entre o oxigênio e os não metais. Ok? E quem são os não metais? Geralmente são os da família 5A, 6A e 7A. Agora a gente vai ver os óxidos básicos. Quem são eles? São formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos. Os metais alcalinos é a família 1A, alcalinos terrosos, família 2A. Então, quando esses óxidos reagem com a água, eles vão formar bases, e quando reage com o ácido, forma sal e água. Então, nós temos aqui, ó, óxido básico reagindo com a água, formando uma base. Então, nós temos aqui o exemplo do óxido de sódio reagindo com a água, formando a base, e o óxido de cálcio reagindo com a água, formando outra base, hidróxido de cálcio. Quando nós temos um óxido básico reagindo com um ácido, nós vamos formar sempre sal e água. E aqui a gente relembra do quê? De uma reação de neutralização. Então, nós temos aqui óxido de magnésio reagindo com ácido clorídrico, formando cloreto de magnésio e água. Os óxidos anfóteros, o que são eles? Comportam-se como óxidos básicos e também como óxidos ácidos. Quando eles reagem só com ácido e base forte. Então, aqui, ó. Óxido anfótero, reagindo com um ácido ou uma base, ele vai formar o quê? Sal e água. Então, nós temos aqui o óxido de zinco, reagindo com o ácido clorídrico, produzindo cloreto de zinco e água. Outro exemplo aqui, óxido de zinco, reagindo com uma base, formando um sal e água. São, em geral, sólidos iônicos. Por que iônico? Porque esses elementos químicos são unidos através da ligação química iônica. São insolúveis em água. E o que é interessante aqui, como que você vai saber, sabendo que ele pode ter características básicas e ácidas? Como que você vai identificar o diferenciar dos outros óxidos? Geralmente, todas as vezes que você tiver um óxido anfótero, os elementos químicos que vai estar presente nessa substância é o zinco, o chumbo,
o estanho, o arsênio e o chumbo, ok? Óxidos neutros, qual é a definição? São todos compostos covalentes, não reagem com a água, não reagem com ácido e nem com a base. Como que você vai identificar essas características em uma questão, em um exercício? Ou o problema vai dizer para você que esse óxido não reage com a água, ou vai aparecer dessa forma na equação química, ó. Monóxido de carbono reagindo com água, ó. Não ocorre reação química. Óxido de nitrogênio reagindo com ácido clorídrico, não ocorre reação química. Então, toda vez que você tiver essa equação química, onde diz que não ocorre uma reação química, você vai ter a presença dos óxidos neutros. Agora nós temos aqui, ó, monóxido de carbono reagindo com o gás oxigênio, formando dióxido de carbono. Então, toda vez que você tiver um óxido neutro, são compostos covalentes, não reage com água, nem com ácido e nem com base. E outra dica, todos os únicos óxidos neutros que você vai ter contato ou que você vai ver em exercícios são esse: monóxido de carbono, óxido de dinitrogênio e óxido de nitrogênio. Eles são gases moleculares, lembrando que molecular está relacionado ao tipo de ligação química entre esses elementos químicos, e são formados por não metais. Então, quem são os não metais? São aqueles elementos químicos que fazem parte da família 5A, 6A e 7A. E os óxidos peróxidos, quem são eles? São aqueles que reagem com a água ou com algum ácido diluído, formando a água oxigenada, H2O2. Aqui os exemplos, ó, nós temos a presença aqui da água, o peróxido de sódio, peróxido de hidrogênio. Ó, onde que eles são aplicados? Os peróxidos eles são utilizados nas indústrias e são usados como clarificadores alvejantes de tecido, roupas e roupas de celulose. E o peróxido de hidrogênio popularmente é conhecido por nós como água oxigenada, que é utilizada por algumas pessoas para descolorir os pelos e os cabelos. E temos também os óxidos superóxidos. São substâncias inorgânicas binárias. Todo óxido é binário, formado por dois elementos químicos. Lembrando que o oxigênio ele é obrigatório, está presente nessa fórmula, porque ele é o mais eletronegativo. O que significa dizer que ele é o mais eletronegativo? Ele tem mais elétrons na sua camada de valência, então ele vai ter mais força para atrair o par de elétrons. Então, nós temos aqui o oxigênio como elemento químico mais eletronegativo, ligando-se a um metal alcalino, que é da família 1A, ou alcalino terroso, que é da família 2A. Eles podem reagir quimicamente com a água ou com o ácido. Então, qual é a diferença dos óxidos superóxidos para os peróxidos? Então, a diferença está no NOx. O que é NOx? Vocês viram anteriormente sobre as ligações químicas, sobre em especial a ligação iônica, que falava sobre os íons cátions e os íons ânions. Ok? Então, o NOx está relacionado com a quantidade de elétrons que esse elemento químico ele vai doar ou ele vai receber, tá? Então, aqui, ó, em um óxido, o NOx, deixa eu só voltar aqui, ó. Em um óxido, o NOx sempre é -2. Então, o oxigênio, quando você tiver o óxido, sempre vai ser -2. Ele é da família 6A, então ele vai querer 2 elétrons para ficar estável. Quando a gente tiver os peróxidos, o oxigênio sempre vai ser -1. E quando a gente tiver os superóxidos, o NOx do oxigênio vai ser igual a meio. Então, essa vai ser a diferença. E como que você vai identificar? Sempre na reação química, ok? Como os coeficientes estequiométricos. E aí aqui tem a fórmula geral dos superóxidos. Então, toda vez que você tiver um superóxido ligado a um metal alcalino da família 1A, você vai ter essa fórmula geral. X2, o X representa o metal alcalino e o oxigênio vai ter o índice 4.
Todas as vezes que você tiver um superóxido ligado ao metal alcalino terroso, que é da família 2A, você vai ter aqui, ó, o Y vai representar o metal alcalino terroso e o oxigênio vai ter o índice 4. Então, qual vai ser a diferença? No índice aqui, ó, metal alcalino ele vai ter o índice 2 e o alcalino terroso vai ter o índice 1, que não é obrigatório aparecer, ok? E aí nós temos os óxidos duplos ou mistos, que são óxidos iônicos de natureza metálica, que são capazes de formar sais e bases, dependendo de quando reage com substâncias, como a água, ácido e base. Suas principais características são: reage com a água, com ácido inorgânico, com bases inorgânicas. Elementos químicos que formam óxidos duplos, para dar uma dica para vocês, vai ser o estânio, o ferro, o chumbo e o manganês. E a nomenclatura dos óxidos, nós temos aqui, ó, o prefixo que indica a quantidade de oxigênio, mono se for 1, di se for 2, tri se for 3. Óxido, preposição de, e o prefixo que indica a quantidade do outro elemento químico, di se for 1, tri se for 2, tetra se for 4. Então nós temos exemplo aqui, ó, carbono tem 1, oxigênio tem 1. Então aqui, ó, monóxido de carbono. Carbono tem 1, oxigênio tem 2. Então, aqui, ó, dióxido de carbono. Aqui nós temos um enxofre 1, oxigênio 3. Então, nós temos trióxido de enxofre. Aqui a gente tem outros exemplos, como óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de potássio e óxido de níquel. Quais são as aplicações? Então, nós temos aqui algumas aplicações, como óxido de cálcio, óxido de ferro, óxido de alumínio. Nós temos aqui esses dois principais, né, que está presente na nossa respiração. Então, o monóxido de carbono, que é resultado da combustão incompleta dos combustíveis fósseis, e o monóxido de carbono também é um poluente perigoso. Nós temos o dióxido de carbono, que é necessário em pequenas concentrações. O gás carbônico é o principal responsável pelo efeito estufa. E nós vamos exercitar um pouco. Na questão 1 diz assim: dentro dos óxidos abaixo, qual deles reage formando sal e água? Ou seja, que pode ser classificado como óxido básico. Então a gente está olhando aqui, ó. Qual desses óxidos aqui a gente vai classificar como um óxido básico? O que a gente precisa lembrar? Então, ele precisa reagir com a água, formando ele vai reagir com ácido, então vai ser o quê? Uma reação de neutralização e vai formar como produto sal e água. Então, nós vamos ter aqui o óxido de cálcio. Então, o óxido básico, ele vai estar sempre ligado o oxigênio com os metais. Então, aqui na letra A, o nitrogênio é um ametal, o carbono é da família 4A, é classificado como um ametal, o enxofre é classificado como um ametal também, e o nitrogênio. O único metal que nós temos aqui é o cálcio da família 2A, por isso que ele é classificado como óxido básico. E a questão, aí aqui, ó, esse óxido reage com ácido formando sal e água, como tem o exemplo aqui da reação química. A questão 2 vai ficar como desafio para vocês realizarem em casa, então vocês vão identificar quais são os óxidos ácidos e quais são os óxidos básicos presentes nessas opções aqui. E aí vocês vão identificar, revendo essa aula, e aí vocês vão identificar qual é a resposta correta. Não deixe de acessar a plataforma Eduque para rever essa aula. Bons estudos e tchau, tchau!